Senhor Juniores, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para a nossa EBD online. É um prazer poder dar essa aula de hoje para vocês. Eu espero que vocês aproveitem muito e que a gente aprenda muito mais sobre a palavra de Deus. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos aí onde você está para a gente começar a orar. Senhor Deus, te agradecemos por este dia, agradecemos pela tua bondade e misericórdia pelas nossas vidas. Te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz que nos possibilitou a salvação. Venha estar conosco nessa aula, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que cada junior que está assistindo seja tocado pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dando sabedoria e graça para aprender mais da tua palavra. É no nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém. Muito bem, vamos começar então. Esse trimestre nós pegamos pouquíssimas revistas, então eu sei que não são todos vocês que estão com elas, mas aqueles que não estão vão nos acompanhar com a Bíblia, tá bom? E quem tem a revista também acompanhando com a Bíblia, para a gente ler todas as passagens que estão na revista. O título da nossa lição de hoje é O que a Bíblia diz sobre Jesus. E o texto do dia está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16, um versículo muito conhecido. Eu vou ler com vocês, tá? Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. O resumindo Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. E o objetivo desta lição é conhecer Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Eu vou começar aqui na introdução da minha revista, vocês prestem atenção. Esta lição trata de um assunto extremamente importante para todos nós. O conhecimento acerca de Jesus Cristo. Jesus é aquele que tornou isso possível. Ele é verdadeiramente o único caminho que nos leva ao Pai. Deus, céu e eternidade são verdades que não podemos ver com os nossos olhos e nem apalpar. Deus é espírito, isto é, ele não possui carne como nós. Deus Pai nunca se materializou. Ele se revelou através do seu Filho, o infinito Deus homem. Jesus de Nazaré é o Messias prometido. E ele abdicou da sua glória, se fez carne e se submeteu às fragilidades e limitações físicas que nos afligem, a fome, a sede, as doenças. Contudo, ele não cometeu nenhum pecado. Foi o Cordeiro perfeito, sem mácula ou defeito, preparado para ser sacrificado em nosso lugar, pagando assim o nosso resgate. Jesus é o Filho de Deus e ele veio a esse mundo com um propósito. E desde criança, Jesus já sabia da sua missão. Nós vimos em várias passagens, quando Jesus era mais jovem, aos 12 anos, um exemplo, que ele estava no templo e ele mesmo dizia: eu estou na casa do meu Pai, fazendo a vontade do meu Pai. Ou seja, Jesus veio em carne, porém ele sabia do seu propósito e da sua missão. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho de Deus. Certa vez, Jesus e os seus discípulos estavam viajando. E durante a viagem, eles começaram a conversar. E Jesus perguntou aos seus discípulos uma curiosidade que ele tinha. O que é que as pessoas dizem que eu sou? Jesus queria saber o que os outros, o que aquela multidão, quem que eles pensavam que Jesus era. Alguns deles pensavam que o Senhor era João Batista. Outros diziam que Jesus era Elias ressuscitado.
ou outro profeta que tinha vindo e voltou a viver. Então Jesus Cristo perguntou aos seus discípulos: E vocês? O que vocês acham que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? A maioria deles ficaram quietos. Mas Pedro respondeu: Tu és o Filho de Deus, o Senhor é o Messias. E Jesus ouviu a opinião do povo, mas não comentou nada. Mas ele proferiu a sua bênção sobre a resposta de Pedro: Tu és Cristo, o Filho de Deus. E Pedro realmente estava certo, e Jesus é o Filho de Deus. Ele desceu da sua glória, se tornou homem, como nós já falamos. Ele tinha tudo, mas ele se fez carne para que nós pudéssemos ser salvos. Por um propósito maior, Jesus veio até nós como homem, por causa do plano da salvação. Jesus veio e com sua morte pagou o preço de todos os nossos pecados. Ele levou sobre si todos os nossos erros que nos impediam de estar nos aproximando de Deus. Eu vou ler aqui uma das nossas referências, que está escrito em Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23. Vamos abrir aí comigo? Romanos, capítulo 3 e no versículo 23. Diz assim: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. E em toda a sua tolerância e misericórdia, não havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas Jesus Cristo pagou os pecados que nós cometemos e por isso nós somos livres. Passando por aqui, ele nos deixou uma missão da gente falar mais de Jesus para as outras pessoas que não conhecem. Por quê? Porque nós estamos destituídos da glória de Deus. A própria Bíblia fala, nós acabamos de ler. Por causa do nosso pecado, nós não podemos nos aproximar de Deus, que é santo, e nós somos pecadores. E Deus, ele não compactua com o pecado. Por isso que ele enviou Jesus para ser o nosso mediador. Eu anotei aqui o significado da palavra mediador e vou ler para vocês. Significado da palavra mediador: o que intervém na comunicação entre duas partes que divergem, ou seja, duas partes que se opõem, que são opostas, são diferentes. Deus é santo, nós somos pecadores. Jesus é a ponte que nos liga a Deus, aquele que traz conciliação. Jesus é aquele que traz acordo. Sem ele, nós não podemos ter acesso a Deus. Sem ele, nós não podemos compactuar ou conversarmos com Deus, porque somos pecadores. Jesus é quem nos justifica. E por isso que ele teve que vir como homem, padecendo, sofrendo as mesmas coisas que nós sofremos: fome, sede, tristeza, angústia, ansiedade. Porém, em todas essas coisas, ele venceu, ele não cometeu pecado e hoje ele é o nosso advogado. Por ter passado as provações que nós passamos, por ter sido tentado, ele sabe o que passamos, ele sente o que nós passamos e ele intermedia a nossa causa com Deus, porque ele é o nosso sacrifício vivo, o sacerdote, aquele que intervém por cada um de nós. E hoje também nós vamos aprender sobre o caráter de Jesus.
Na aula passada, eu acompanhei a aula da tia Jenny também, da professora Jennifer, e eu percebi que ela falou sobre o caráter de Deus, entre eles vários, ele é santo, ele é imutável. E hoje nós vamos falar sobre o caráter de Jesus. Deixa a sua Bíblia aí aberta, porque nós vamos ler várias passagens, tá bom? Jesus é amoroso. É um homem que demonstrou amor. Vamos ver? Vamos ler em João, no capítulo 11, o versículo 36. Vamos lá. João 11, 36. E diz assim: Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava, porque ele chorou. Essa passagem conta a respeito de quando Lázaro morreu. Quando Jesus ficou sabendo que Lázaro havia morrido, ele ficou muito triste e a Bíblia diz que ele chorou. E isso demonstra como ele amava o seu amigo, como Jesus tinha compaixão, como ele também se sentia triste quando algo ruim acontecia. Outro caráter de Jesus, ele é misericordioso. Nós vamos ler em Hebreus. Eu acabei não marcando aqui minha Bíblia. No capítulo 2 e o versículo 17. Hebreus 2, 17. Eu vou ler a partir do 14, tá? Hebreus, capítulo 2, no versículo 14. Diz assim: Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo que tinha, né? E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e a fazer propiciações pelos pecados do povo. Jesus é misericordioso porque ele conhece as nossas limitações e as nossas fraquezas. Outro atributo do caráter de Jesus. Vai anotando, olha, nós já falamos que ele é amoroso, falamos que ele é misericordioso e agora nós vamos para o terceiro. Ele é manso. Vamos ler em Isaías, no capítulo 53 e o versículo 7. Mais um atributo de Jesus. 53, capítulo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro manso foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Essa passagem conta quando ele foi julgado, quando Jesus estava sofrendo muito, mas a Bíblia fala que ele não se revoltou. Ele continuou manso, não abriu a sua boca. Era um homem calmo. Próximo atributo do caráter de Jesus, paciente. Vamos ler em Mateus, no capítulo 27 e o versículo 14. Abram aí na Bíblia de vocês. Mateus 27, 14, que conta a passagem quando Jesus estava diante de Pilatos. Mas Jesus
não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou impressionado. Jesus era paciente, não disse nada para o governador, continuou quieto, confiante. Próxima e, na minha opinião, a característica mais linda e que todos nós devemos ter. Jesus era humilde, humilde. Nós vamos ler Lucas, tá aí pertinho de Mateus, Lucas 22, capítulo e o versículo 27. Diz assim. Vou ler do 26 para vocês entenderem melhor, tá? 22, capítulo 22, versículo 26. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus estava perguntando para os discípulos, quem é maior? Aquele que está sentado à mesa esperando ser servido ou aquele que serve? Jesus disse que no reino de Deus o maior é o menor, é aquele que serve, não o que é servido, não aquele que está esperando ser servido. É aquele que está disposto a servir. E assim deve ser a característica do cristão também. Olha, vejam bem, no reino de Deus não pode existir soberba. Sabe o que é soberba? Sentimento de altivez, sentimento de orgulho. Aquela pessoa que ela acha que ela é melhor que todo mundo, que ela tem que ser servida, que ela tem que ser bem tratada, que ela precisa ser exposta para todo mundo ver como ela é maravilhosa. No reino de Deus isso não existe. No reino de Deus, o maior é o mais humilde, é aquele que se dispõe a estar sempre servindo os outros. Esses foram as características do caráter de Jesus. Vamos recapitular? Amoroso, misericordioso, manso, fiel, paciente e humilde. Jesus precisava ter vindo como homem para que ele nos ensinasse a ser como ele foi. Cristãos são imitadores de Cristo. Paulo, em uma de suas cartas, ele diz assim aos leitores: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Assim o mundo precisa ver cada vez mais aos servos de Cristo, imitadores dele. Como que você pode imitar Jesus sendo orgulhoso? Como que você pode imitar Jesus sendo impaciente? Como que você está imitando Jesus sendo briguento, arrogante? Será que isso é imitar Jesus? Como você pode estar imitando Jesus tendo ódio no seu coração, tratando as pessoas com maldade, pensando coisas ruins dos outros? Você precisa ser imitador de Cristo para você ser um cristão. Não é só ir para a igreja, não. Nós temos que dar o nosso testemunho de crentes. Confie em Jesus e fale sobre seu infinito amor. Eu vou ler a conclusão da nossa revista aqui. Jesus sofreu as mesmas dificuldades que nós sofremos e até maiores que nós. Por isso ele intercede por nós diante do Pai. Ele é a maior expressão de amor, pois nos ama e deseja ser o nosso Senhor e Salvador. Confie em Jesus e anuncie a todos que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, nosso Salvador. A Bíblia manda que a gente dê o nosso testemunho e fale do amor de Cristo. Ah, mas por que eu preciso falar de Jesus? Por que eu preciso falar de Deus?
Porque pode ser que exista uma pessoa que não conheça a misericórdia de Deus. Pode ser que alguém tenha caído na real de que esse mundo tão mal, esse mundo que nunca vai melhorar, sempre vai piorar. E ele acha que está perdido, ele acha que não tem mais saída, mas você conhece a saída. E a Bíblia diz que é nossa obrigação falar que existe mesmo uma saída, o caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Este é o Filho de Deus que nós estamos falando hoje, aquele que morreu por nós para nos dar uma chance, para nos salvar, por amor, como nós lemos no nosso texto do dia hoje. Vamos ler de novo? Quem está sem a revista aí, ele está escrito em João, capítulo 3, versículo 16, e diz assim: Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois de tudo isso, nós ainda seremos recompensados. Teremos a nossa vida eterna ao lado de Cristo, ao lado de Deus. A palavra de Deus fala que nós somos o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Olha que lindo! Nós somos herdeiros da glória de Deus. Nós reinaremos juntamente com Ele. A palavra de Deus diz isso. Portanto, juniores, quando vocês precisarem de ajuda, se vocês estiverem com medo, se alguém da sua família não souber que caminho seguir, fale de Deus sobre eles. Fala, eu conheço um caminho. O caminho é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através dele. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus. E eu espero que vocês continuem neste caminho até vocês se tornarem jovens, adultos e experientes, idosos. Nunca, jamais se esqueçam deste caminho. O caminho que nos amou, que primeiro nos amou. Deus poderia ter deixado de lado a humanidade que tanto rejeitou ele, porque ele se revelou, porém a humanidade rejeitou eles. Mandou vários profetas para avisar, para dizer que eles estavam pecando, estavam se afastando de Deus, estavam cometendo pecados que eram terríveis aos olhos de Deus, pecado de idolatria, pecado de prostituição. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, mandou o seu único filho, deixou a sua glória, passou aqui por essa terra, sofreu, veio como homem, amou demais. Tem um hino que o coral canta, que eu conheço, que tem uma parte que diz assim: cada um de nós ele alcançou com o seu olhar. Onde havia solidão, ele trouxe a sua paz. Jesus Cristo é essa paz. Que vocês fiquem com Deus, que vocês tenham aprendido, tá bom? Com essa lição. Vou fazer as perguntas aqui. Não esqueçam, eu não consegui pendurar o quadro aqui, porém eu estou anotando e a tia Jenny também a presença de todo mundo. E para validar a presença é necessário que vocês respondam as questões, tá bom? Vamos lá? Vou colocar a questão 1 aqui. E o título da lição foi Atributos do Caráter de Jesus. E esta é a pergunta: quais são os atributos, quais são o caráter de Cristo, de Jesus? Nós lemos, e eu repeti várias vezes, nós lemos várias passagens da Bíblia também que disseram quais eram as características de Cristo. A pergunta número 2 é esta: quem respondeu a pergunta que Jesus fez sobre quem ele era? Quando Jesus perguntou aos discípulos o que a multidão achava dele e depois perguntou: e vocês? O que vocês acham que eu sou? Quem foi que respondeu a pergunta, hein?
Pergunta número 3. Por que Jesus precisa ser o nosso mediador? Por que Jesus precisa ser a nossa ponte? Por que nós fomos afastados, do convívio de Deus? E agora Jesus é o nosso mediador. Então são essas perguntas, as 3 perguntas. Eu fico aguardando as respostas para vocês me enviarem e eu colocar a presença. Mais uma vez eu agradeço por vocês terem assistido essa aula. Agradeço também a todos os juniores que participaram de todas as aulas da revista passada, ganharam um brinde e um certificado. Vocês merecem, viu? Aqueles que não conseguiram, agora se esforcem, participem das aulas, porque vai ser muito importante para o crescimento espiritual de vocês, tá bom? Vamos fazer uma oração para encerrar? Jesus Cristo, te agradecemos por estes momentos que o Senhor permitiu que nós estudássemos mais a sua palavra. Eu peço que o teu Espírito Santo fale muito mais ao coração de cada junior e da sua família, que o Senhor traga instrução, que a chama do teu evangelho sempre arda no coração deles, que eles jamais tenham vergonha de falar de ti, mas que eles sempre digam a quem precisar que o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. No nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. É isso aí, galera. Por hoje é só. Na semana que vem a tia Jenny vai estar dando aula para vocês, tá bom? Um beijão e até a próxima.